Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Capítulo 5. O Purgatório. 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É indubitavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de menor gravidade. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que pensar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. Nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo e nem racional. 2. Mas necessariamente a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo menos intenso. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece com as consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. 3. Nunca foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas lá sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das misérias terrenas da vida, das quais só a pluralidade de existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se ela fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que na terra fosse de modo absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes, ele é desgraçado por culpa própria. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas do momento, mas faltas anteriores não resgatadas. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência relativa às imperfeições que lhe cumpre eliminar, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas,
que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Através dessas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver coragem de sustentá-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como soldado que sai da refrega para receber a palma gloriosa. 4. Em cada existência há ocasião à alma para dar um passo adiante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão do passo, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. No último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento das dívidas, terá de recomeçar existência nova, em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. É, pois, em sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação, como a terra, onde os homens, em proveito do futuro, espiam o passado e o presente. Contrariamente, porém, à ideia que dele se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante as palavras de Cristo. A cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem inteiramente a justiça de Deus. 5. Aqueles, pois, que sofrem nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência precedente, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, e enquanto egoísta, a do egoísmo. 6. Por causa das imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal, como meio de reparação. É por isso que ele se acha em a nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém, um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende o aproveitamento, e não lhe será preferível voltar à terra com probabilidades de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus,
que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro, que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si próprio, uma vez que a rota do progresso lhe está sempre franqueada.